Curso Mais Bitcoin, link na descrição para parar com a sardinhagem. Né? O cupom de desconto 50% é o Café 50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. 7 dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta. Muito bem. E Augusto, então, agora a aulinha, né? A mini aulinha aí para ficar salvo aí no curso Mestre Bitcoin, na comunidade Mestre Bitcoin. A gente vai falar aqui, então, do setup de swing trade, tá? Então, um setup que eu gosto bastante de fazer aqui, deixa eu só ver se... Ué, eu tinha salvo essa porra aqui. Vou fazer aqui, ó, copiar. Mas tá de zoeira comigo, né? Eu vou colocar uma média aqui 56. Eu já falei isso na semana passada. Igual ao gráfico, mas eu vou falar novamente porque muitos alunos perderam essa aula. Muito bem. Então, nós temos a média 56. Bom, ela é muito parecida com a média de 8, tá? Eu prefiro usar a média de 8 semanal. E a média de 56, se vocês prestarem atenção, eu coloquei ela igual ao gráfico. Então, eu coloquei ela igual ao gráfico. Por quê? Porque eu vou usar ela no gráfico de 2 horas com a média 8 semanal de registro aqui, tá? Bom, o que é essa média 56? A média 56, ela também é uma média de 8, só que ela é uma média transferida para horário de 2 horas, tá? Então, para mim, são as duas principais médias aí que você vai utilizar. O que acontece? Muita gente ontem estava vendendo aqui, vendendo aqui, vendendo aqui, vendendo, sei lá, vendendo em vários horários distintos aí, né? Tentando descobrir o topo, né? E a média de 56, você vai prestar atenção ao seguinte, o preço está acima da média de 8, perfeito? Média de 8 semanal. Inclusive, o preço se apoiou exatamente na média de 8 semanal, né? Exatamente ali apoiou, fez pivô de alta. E aí, agora você está vendo que o preço está se afastando muito rápido dessa média de 8, né? Então, o preço está subindo muito forte e ele está afastando. A média de 56, ela te dá o direcionamento do seguinte. Quanto o preço na média 56 não perder e se afastar, você continua exposto na compra acima da média de 8, tá? Então, por exemplo, você quer fazer um swing trade, né? Você quer tentar adivinhar uma reversãozinha aí, vamos dizer, um pullback, tá? Como é que o preço vai fazer? Os pullbacks vão ser sempre quando perder a média 56. Então, aqui foi um pullback, ó. O preço saiu de 40 mil, foi parar em 37 mil, se segurou na média de 8. Aqui você tem que recomprar novamente. Porque a média de 8, ela precisa ser sempre respeitada como a principal média, tá? Pelo menos isso é para o meu setup, para o meu método de ensino. E a minha metodologia é essa, é usar a média de 8 e média de 56. A média de 8 é sempre a média mãe. Então, ela é a média que vai sempre nos dar suporte para as tendências ou resistência para as tendências. Se o preço está abaixo da média de 8 e se afastando, nós estamos em tendência de baixo, como aconteceu aqui, tá? Então, afastamento da média de 8, né? Então, deixa eu tirar a média de 56 aqui. Afastamento da média de 8, perdeu média de 8, tendência de baixa. Voltou acima dela, tendência de alta, tá? Então, entendemos que é o seguinte, estamos em tendência de alta, beleza? A média de 56, então, toda vez que o mercado tiver na tendência de alta, então a média de 8 ela vai continuar subindo aqui, a tendência é que ela continue subindo. Toda vez que você quer tentar pegar um pullback para o preço continuar a subir, ou seja, você quer vender rápido para recomprar rápido, chamado swing trade, né? Então você quer que o preço continue subindo aqui, mas em algum momento ele vai voltar a testar a média de 8, né? Para ver se continua a tendência de alta. E você quer comprar aqui, ó, você usa a média de 56 porque ela vai seguir junto com a média de 8, o preço, e ela vai mostrar para nós quando vai acontecer os pullbacks, tá? Então, quando o preço perder e se afastar dessa média 56, ou acontecer
dela fazer bater cabeça na média 56, você está vivenciando um pullback para o preço continuar subindo, né? Então você pode fazer um swing trade, por exemplo, eu quero tentar aumentar a minha quantidade de bitcoins, minha quantidade de Ethereum. Então você vai fazer exatamente isso, né? Você vai tentar vender quando o preço perde a média de 8, se afasta dela, ou perde e retesta ela, e aí ela vai buscar a média de 8, tá? Espera aí que eu vou ter que abrir a porta aqui pro Bitcão. O Bitcão está nervoso. Vem, Bitcão. Pronto, Bitcão. Agora dorme quieto aí. Tá? Então, toda vez que você vai fazer uma tendência de alta, você usa a média de 56 como determinante para vender ou não no curtíssimo prazo. E toda vez que você vender, você vai procurar reentrar o mais rápido possível. Então, você vai vender com pouca desvalorização algumas vezes, né? Então, vamos, por exemplo, dizer, o preço vai continuar subindo aqui até os 52, tá? Então, no 52, ele vai bater lá no FICUB. O que seria o normal, né? Ele bate no 52, e aí, em algum momento, ele vai perder a média 56, retestar, e vai levar o preço até a média 8 novamente. E aí, aqui você teria que supostamente comprar se o preço mostrar a reação de compra, né? Continuação de tendência de alta. E aí, o preço ele vai fazer mais ou menos um padrão, né? Ele vai agir dentro de um padrão mais ou menos como se fosse uma cunha reversa, tá? Então, ele age dessa maneira, mais ou menos, ó. O preço ele vem aqui e volta para cá, vem aqui e volta para cá. E aqui ele lateraliza, né, que faz aquela grande lateralização, e aí depois se ele se manter acima da média de 8, ele vai continuar em tendência de alta, tá? Então o preço ele vai, por exemplo, aqui eu sei que mais ou menos aqui ele vai se segurar nessa região 52 aqui, e aí ele vai tender a lateralizar, né? O preço vai tender a fazer uma lateralização porque ele vai entrar dentro dessa cunha reversa aqui, no gráfico de 2 horas, tá? Então, às vezes o preço ele não fica subindo para sempre, mas ele sobe, lateraliza, sobe, lateraliza, sobe, lateraliza. E aí, se você não sabe o que está fazendo, você fica perdendo muitas criptos, né? Então, eu tenho certeza que vários alunos aí já tiveram que recomprar a Bitcoin hoje mais caro porque venderam ontem na ejaculação precoce, né? Tem que cuidar muito para não vender na ejaculação precoce, tá? Então, qual é o controle da ejaculação precoce? Qual é a pílula da ejaculação precoce? Média 56. A média 56 perdeu ela, retestou, voltou abaixo da média 56. Ele tem uma pequena tendência de baixa acima da média de 8. Isso quer dizer pullback, ou seja, venda cíclica dentro de um comportamento de tendência de alta. Tá? Isso é muito importante. Augusto, por que você não guarda esses segredos para você? Porque o Brasil tem que aprender a fazer dinheiro no mercado volátil, tá? Então, os brasileiros têm que aprender com quem realmente já está nesse mercado há bastante tempo. E uma missão que eu tenho na vida é ajudar o maior número de pessoas a fazer dinheiro nesse mercado insalubre e aproveitar a volatilidade. Sem desdenhar de nada, sem ficar de migué. Porque RSI você vende aqui e compra aqui. Cara, você começou a acompanhar algum youtuber que supostamente é trader e fala que vende aqui, né? Que o cara vende aqui e compra aqui, você pega esse merda, se desinscreve e nunca mais assista vídeo de um cara desse, tá? Porque esse cara não sabe de porra nenhuma, tá? Você não usa um indicador para fazer uma coisa simples de compra e venda, você tem que analisar o contexto. Então, por exemplo, as duas médias, elas te ajudam, elas não são milagrosas, elas te ajudam a te dar uma clareza daquilo que está acontecendo. Enquanto não perde a média de 8 semanal, você não perdeu o position trade e você não perdeu a tendência de longo prazo, tá? Além disso, né, sempre use o super trend, tá? Para confirmar a tua tese, ó. Então, super trend é compra, né? Tá mostrando indicação de compra no gráfico diário, tá? Então, no diário é compra, no semanal é venda. Então, no semanal ainda, enquanto a gente não passar a região 54 mil dólares,
nós temos um padrão de tendência de baixa no semanal. Então, tendência diária alta, tendência semanal de baixa e tendência mensal, que é a mais importante de todas, de alta, tá? Então, em nenhum momento, nesses últimos meses, nós tivemos tendência de baixa no mensal. Então, o gráfico mensal ele é mais importante do que o semanal, que é mais importante que o diário, tá? Então, se você tem uma incongruência no diário e no semanal, você sempre tem que se preocupar qual é a tendência do mensal. Se a tendência do mensal é de alta, você vai procurar por compra, tá? Porque o mensal é a tendência mais forte que a gente tem. E aí a gente só vai vender no mensal, ou seja, só vai ter inverno cripto quando a tendência de baixa entrar no mensal. E aqui, nesse caso aqui, ele ficou por meses, né? Por praticamente 3 anos aí, na tendência, 2 anos na tendência de baixa. Então, de maio de 2018 até 1º de junho de 2020, 2 anos, nós ficamos em tendência de baixa no gráfico mensal, tá? E aí sim, né, nós temos o famoso inverno cripto, né? Que não é agora. Então, a gente ainda está no verão, tá? Ainda estamos na tendência de alta, preço acima da média de 8 também no gráfico mensal e semanal, então a gente tem fortíssima tendência de alta ainda, né? E aí é o seguinte, você ainda tem mais uma coisa para você adicionar aí, você tem retração de Fibonacci. Então a retração de Fibonacci é o seguinte, se isso aqui for uma evolução de uma tendência de alta para uma tendência de baixa, nós estamos justamente, né, agora no reteste aí da linha de tendência, né? Então, nós temos a linha de tendência, gráfico diário agora, deixa eu botar a Fibo aqui mensal. Coloquei uma Fibonacci mensal, vou tirar o Super Trend aqui. Aqui nessa região, ó, é a última região deste mês, 68 de Fibonacci, que teria que se segurar para o preço iniciar uma tendência de baixa. E ao que me parece, está vindo uma grande barra de compra hoje, que vai superar a última região dos 46 mil dólares aqui, que seria a região 0,68 de Fibonacci. Daqui para cima, se a tendência continuar sendo de forte alta aqui no RSI, nós vamos continuar subindo muito forte, tá? Então, se o preço tendesse a cair, ele teria que cair neste primeiro momento. Eu acho que ele não vai cair, sabe por quê, pessoal? Porque isso aqui, para mim, é um padrão de bump and run, tá? E acabamos de romper ele, estamos rompendo o padrão de bump and run. Padrões de bump and run, eles são conhecidos por iniciar uma grande força de alta, né? Então, a minha expectativa é, se a gente está no verão cripto, eu acho que a tendência será de forte alta, eu vou estar comprado em hold aí nos próximos 4 meses, tá? Porque eu vou tentar pegar a maior assimetria de alta possível desse bump and run. Eu não vou ameaçar aqui vender aqui, achando que o mercado vai vir aqui antes da coisa de fato acontecer. Só vai acontecer se o preço rejeitar essa região ao longo dessa semana, ele começar a perder a média de 8 aqui, e ele começar a fazer com que a média de 8 volte a apontar para baixo futuramente, trazendo o preço lá embaixo. Então, por isso que eu comentei com vocês que eu não acredito que o preço iria cair para 26 mil, lá desde a live com o Bo, eu comentei que eu não acreditava nisso, tá? Não acho que ele vai voltar a cair agora, pelo contrário, eu acho que o preço vai estourar muito forte para cima, essa é a minha opinião, e eu mantenho ela, tá? Acho que a média de 8 está apontando muito forte para cima aí. Muito bem.